Deus, irmãos, por nós estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma noite na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Queria agradecer aqui a presença dos nossos irmãos, dos queridos irmãos que estão aí assistindo no YouTube, no Facebook, tá? Quero agradecer a Igreja do Senhor que está aqui nessa noite. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão online, participando desse culto juntamente conosco. Que o Senhor venha te tocar nessa noite, que através das redes sociais o Espírito Santo possa tocar na sua casa, na sua família, no seu ser, e que você seja impactado pela glória de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação 11, área 18, IEADAN. Amém, queridos? E todos são muito bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar então, Igreja do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite, graças te damos por nós estarmos aqui, Senhor, glorificando, exaltando o teu nome santo e poderoso, Pai. Senhor, queremos tributar a Ti a honra, a glória e o louvor, Senhor. Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, os nossos irmãos que estão online, assistindo esse culto, Pai, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais, que eles possam sentir a Tua presença, que Teu Espírito Santo venha curar, sarar, que Tu venha salvar, libertar, Pai, que Tu venha operar maravilhas nessa noite. Pai, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela Tua presença, Senhor, neste lugar. Agradecemos pela vida de cada um que se propôs a estar aqui nessa noite. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Oh, Jesus, o que seríamos de nós sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia? Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito nessa noite. Estaremos estudando o capítulo 6 e 7 do livro de Atos. E eu creio, Senhor, que nós seremos grandemente abençoados e impactados pela Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Queria convidar o ministério de louvor. Nós vamos louvar o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Aleluia. Vamos louvar o Senhor juntos. Amém. Glória a Deus. Em fervente oração. Aleluia. Glória a Jesus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então
Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos continuar na presença do Senhor nessa noite, louvando, bendizendo o nome do nosso Deus, que é todo-poderoso. Aleluia, que é digno de toda honra, de toda glória. Vamos exaltar esse Deus nessa noite. Aleluia. Nosso Deus está neste lugar. Amém, igreja? Aleluia. Vamos louvá-lo. Aleluia, Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra nessa noite. Está no livro de Atos, amém, irmãos? Quantos trouxeram sua Bíblia? Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 6. Capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. E depois nós vamos ler também o capítulo 7, do versículo 1 ao 4. Amém, igreja? Todos encontraram? Quem não encontrou, diga EBD. Muita gente ainda, tá vendo, Adélia? Vamos lá então. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Amém? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nos deixemos a obra de Deus e sirvamos às mesas.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Aleluia! Capítulo 7 agora, irmãos, nós vamos ler também do 1 ao 4, amém? E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve o Deus da glória, apareceu a nossa. Apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Amém? Senhor Jesus, Pai querido, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa nesta noite, Senhor Jesus, para, Senhor, mais uma vez aprender, Senhor, e nos alimentarmos, ó Pai, da tua palavra, Senhor. Pai querido, que nesta noite tu venha estar bem presente, Jesus, que tu venha falar, Senhor, aos nossos corações, e que nós, Senhor, possamos estar, Pai, receptivos à tua palavra, Pai. Nós oramos e te pedimos, Senhor Jesus, que tu venha derramar, Senhor, mais e mais o teu poder em nossas vidas, Senhor Jesus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por este momento maravilhoso. Mais um dia na casa do Senhor. E como diz o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, queridos? Por isso nós estamos alegres, porque nós estamos na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 9, versos 6 e 7. Que fala sobre a sementeira e a colheita. E este é um momento muito maravilhoso que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui servindo ao Senhor com muita alegria e também estarmos ofertando e trazendo nossos dízimos à casa do tesouro. Diz a palavra do Senhor: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia! E essa passagem aqui ela é bem clara aos nossos corações. E aqui é mostrado a cada um de nós, queridos, a lei da semeadura, porque essa lei ela é irrevogável. Aquilo que você semeia, você planta. E a palavra do Senhor Jesus diz bem clara aqui no verso 7. Cada um de nós nesta noite, vamos contribuir segundo está proposto no nosso coração, aquilo que o Senhor coloca no teu coração, vamos contribuir com muita alegria ao Senhor. Amém, queridos? Vamos estar orando, apresentando ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, sabendo que aquilo que você semear na obra do Senhor, o Senhor também vai providenciar na sua vida. Oremos então. Pai de eterna e infinita graça, obrigado, Jesus, por este momento maravilhoso. Em nome do teu Filho, Senhor, te apresentamos
YouTube, Facebook, aleluia. Que nós nesta noite, irmãos, possamos nos alimentar da palavra de Deus nesta noite. Eu quero aqui apresentar o diácono Virgulino, que nesta noite será o vaso, o instrumento ao qual Deus vai usar para falar com a sua igreja nesta noite. Todos nós estamos aqui, irmãos, porque nós amamos a palavra e nós queremos ouvir a voz de Deus nesta noite. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Quero aqui apresentar o teu servo, o teu instrumento, Senhor, que tu vai, aleluia, usar nesta noite para falar com a tua igreja, Senhor. Pai, estamos aqui para ouvir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, para o nosso coração e para o coração da tua igreja. Aleluia. Por isso eu te peço, meu Deus, usa o teu servo, Senhor, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Aleluia. Para a glória do teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de nós ouvirmos aqui o nosso irmão Virgulino, eu queria apresentar os nossos pastores, tá, irmãos? Pastor Torres, pastora Rose. Gostaria que eles ficassem de pé. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. É uma honra ter os nossos pastores aqui conosco. Que Deus abençoe o pastor Torres, pastora Rose. Sinta-se bem no nosso meio, tá? Aqui é a nossa área 18, congregação, né? Faz parte dessa família tão abençoada. Vamos ouvir então o nosso querido diácono Virgulino. Aleluia. Eu salvo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6, por gentileza. Quero aqui agradecer. Quando você encontra Atos, capítulo 6. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela honra, tá? Que mais uma vez estar presente com os irmãos aqui é sempre um prazer. Eu digo que sempre me sinto muito valorizado quando venho a essa igreja. E a gente fica um pouquinho vaidoso, né? Feliz. E a gente sabe que tem gente que acha que a gente é legal aqui, né? Obrigado, pastor Doce, pela confiança, tá bom? Pastora Rosa. Bom, Deus abençoe a todos, pastor Charles, pastor Elisângela, outros diáconos, irmãos e amigos. Amém? Deus abençoe. Bom, hoje a gente vai ficar aqui de cima. Eu gosto sempre de ficar ali por baixo com os irmãos, interagindo quando eu estudo. Mas hoje a gente vai estar aqui de cima, tá bom? Lembrando que nós não estamos aqui para uma pregação, né? No conceito pentecostal, uma pregação é aquilo que você dá grito e mistura com manto e palavra e vai embora, né? Tá bom? A gente está aqui para a gente fazer uma análise textual, tá? Um estudo bíblico, como vem acontecendo todas as terças-feiras, né? Graças a Deus, a nossa igreja, direcionada por Deus, através dos nossos pastores, tiveram a ideia de trabalharmos aí o livro de Atos, né? Nós estamos trabalhando, né, passo a passo, e hoje nós estaremos trabalhando no capítulo 6 e capítulo 7, tá bom? Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos lá. Verso de número 1, está escrito assim: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque a viúva destes estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Verso 3. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então a gente vai relembrar aqui o verso 1 que diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. Naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. Amém? Então a gente vai meditar nisso, tá bom? Nós estamos aqui, só como consideração, irmãos, nós estamos trabalhando como base para o nosso estudo um livro do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, tá bom? Nós não tomamos completamente ele por base,
mas ele é a base do nosso estudo, tá? E ele decidiu tratar, já intitular a lição, a análise que ele faz no capítulo 6, da seguinte forma: transformando crises em oportunidades, tá? Então, só para ficar claro, nós trabalharemos capítulo 6 e capítulo 7, tá bom? Na entrada do capítulo 6, a lição estará intitulada da seguinte maneira: transformando crises em oportunidades. Quem entendeu, diga amém. É o segundo slide, tá bom? Dentro desse capítulo, nós sistematizamos algumas coisas. Nós, por gentileza, pontuamos algumas coisas, tá bom? Para que eles possam acompanhar aí também. Então, no capítulo 6, nós teremos o seguinte título do estudo: transformando crises em oportunidades, tá bom? Dentro desse texto, ou desse estudo, nós elencamos aqui alguns aspectos abordados no livro do pastor Hernandes, tá bom? Dentro da nossa leitura, consideramos relevante para o momento alguns aspectos, e eles estão elencados aqui, tá bom? O primeiro deles, a primeira coisa que a gente vai tratar é sobre a perseguição, tá? Ele ainda está tratando de perseguição. A segunda coisa é sobre a murmuração, é um aspecto que eu considero importante, tá? Naquilo que ele trata. Ponto 3 é a decisão dos apóstolos diante dessa murmuração ou do problema que surge. E após a decisão dos apóstolos, tem aí a ideia do crescimento da igreja, tá? E para fechar, o exemplo de Estevão. Então, assim, você vai ficar como lição para sua casa a leitura do capítulo 6 de Atos, caso eu não tenha lido, tá bom? Ali nós percebemos que ele é traçado com base nesse esquema que é dado aqui, tá? Existe murmuração, existe perseguição, os apóstolos precisam decidir algumas coisas, tá bom? A igreja cresce e Estevão, ele começa seu discurso que vai culminar com um martírio no capítulo 7. Tudo isso no capítulo 6, tá bom? Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos lá para o primeiro ponto. Ok? Tá. Dá para passar? Tá. Sobre a perseguição. Antes de nós começarmos o estudo em Atos, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no capítulo 3 de Atos, e aí trouxemos uma introdução. Nessa introdução eu citei algumas coisas que eu vou citar nesse primeiro slide, tá bom? A respeito da perseguição. O pastor Hernandes Dias, no livro dele, ele é bastante exaustivo, na sua fala, é óbvio, no sentido de que ele traz muita coisa, mas quando ele fala de perseguição, ele traz apenas 3 aspectos. Ele fala da perseguição de fora para dentro, da perseguição de dentro para fora, e ele cita a distração como uma forma de perseguição, tá? Eu decidi elencar da seguinte maneira: a respeito da perseguição, ela é primeiramente diplomática, como você está vendo aí no slide, tá? Em que sentido ela seria diplomática? Quando Jesus é assunto aos céus e os discípulos eles começam então a se reunir, começam então alguns cochichos, algumas falas, algumas análises por meio de olhar, e os discípulos eles estão começando a ser percebidos, e algumas pessoas, algumas autoridades religiosas começam a ter aquilo como atenção. Então, nesse sentido, o primeiro nível de perseguição sofrido pelos apóstolos, ele é diplomático. Por que ele é diplomático? Porque ele é meio que na surdina, ele é meio que na base da desconfiança. Está surgindo um novo movimento, que é o movimento apostólico, e aí ninguém sabe bem ao certo o que está acontecendo, e olhares começam a se voltar para esse movimento. Aquele tipo de olhar de alguém que diz: o que está acontecendo aí? Alguma coisa está surgindo. Eles estão com uma postura diferenciada. E aí eu cito isso para dizer que esse tipo de problema nós encontramos no nosso meio e também na sociedade como um todo. Esse tipo de perseguição tanto quanto diplomática, que é aquele tipo de perseguição que quando alguém percebe que você está saindo da sua zona de conforto e você começa a ter então alguns posicionamentos diferenciados, algumas atitudes diferentes, seja para melhor ou para pior, alguém começa a te perceber e começa a te olhar de maneira um tanto quanto desconfiada, e começam os cochichos. Isso é um tipo de perseguição diplomática. Quem entendeu, diga amém. Amém. O segundo tipo de perseguição já é religiosa. Depois de uma perseguição um tanto quanto diplomática, os religiosos percebem que esse movimento cresce. Então os próprios religiosos da época começam a perseguir o colégio apostólico.
tá? Os apóstolos serão perseguidos, né? E essa perseguição se dará agora nesse segundo nível, de maneira religiosa. Quem entendeu, diga amém. Esse tipo de perseguição é presente nos dias contemporâneos também. É muito comum, né, percebermos pessoas, né, religiosos e religiosas se levantando uns contra os outros, e quando aparece um movimento um pouco mais diferenciado, alguns começam a olhar, e muito mais que olhar, alguns começam a então trazer algumas informações religiosas, tá? O terceiro tipo de perseguição que eles sofrem já é popular. As camadas religiosas, elas vão influenciar as camadas populares, né? Porque elas eram autoridades naquele período, os judeus religiosos. Então eles inflamarão a população contra o colégio apostólico, contra o movimento dos apóstolos. Então, nesse sentido, nós temos aí o terceiro tipo de camada de perseguição, que é a camada popular. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Esse tipo de perseguição é sofrido pela igreja. Mas se nós tivéssemos a oportunidade, se todos nós tivéssemos a oportunidade que tive, de ler algumas fontes históricas, de jornais escritos pelo próprio Daniel Berg, na Ingrid, nós veríamos o quanto foi sofrido o estabelecimento da Igreja Assembleia de Deus no início da sua história. Aqui no Brasil houve perseguições absurdas, a população, estimulada pelos religiosos, elas começaram então a perseguir aquele movimento que hoje nós conhecemos como movimento pentecostal, tá? O quarto e o último tipo, que eu diria, é a perseguição estatal, tá? Por que perseguição estatal? A igreja ela vai sofrer essa perseguição a partir do momento que o governo romano se estabelece aliás, estabelece um tipo de crítica, né? E começa a perseguir então os cristãos. Então eu percebo que a partir desse momento, a perseguição ao cristianismo, a perseguição ao colégio apostólico, ele está institucionalizado, e as autoridades, não mais só religiosas, mas também políticas, estabeleceram leis e regras sobre os cristãos a ponto de poderem matá-los. Então, para recapitular, sobre perseguição, ela é primeiro diplomática, ela é segundo religiosa, ela é terceiro popular, tá? E quarto, ela é estatal. O Estado decide, então, perseguir a igreja. Agora, olhe para cá por gentileza, e você vai se perguntar qual a importância disso. Preste muita atenção nesse detalhe. Querido, ao longo da história da igreja, mesmo no contexto bíblico e no momento pós-momento bíblico, né, no contexto pós-momento bíblico, ao longo da história, a igreja, ela sempre foi perseguida. Ela foi perseguida no período dos apóstolos, ela foi perseguida de maneira diplomática, de maneira religiosa, pela população daquelas localidades, foi perseguida pelo Império Romano, e após a perseguição do Império Romano, ao longo da história do cristianismo, até os dias atuais, a igreja continua sendo perseguida. A partir daí eu posso concluir o seguinte: perseguição é algo que faz parte da vida da igreja, irmãos. É algo que sempre fará parte da vida da igreja. Então, se você está sendo perseguido, não importa em que sentido, é porque você é a igreja do Senhor. Se alguém olha para você e persegue você de maneira particular, de maneira pessoal, porque você é cristão ou cristã, fique tranquilo, isso faz parte da vida da igreja. Se alguém começa a se levantar contra esse templo e as pessoas que nele congregam, fique tranquilo, isso faz parte da igreja, da vida da igreja, da história da igreja, tá? Não adianta, desculpa a expressão um pouco pesada, alguns de nós queremos dar chiliques, né? Alguns ficarmos desesperados porque alguém está tentando se levantar, porque movimentos políticos ou religiosos estão se levantando, querendo acabar com a moral e o bom costume da igreja. Querido, eu lamento, mas infelizmente, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista histórico, do ponto de vista da contemporaneidade, a igreja foi, é e certamente sempre será perseguida. De uma forma ou de outra, a igreja será perseguida. De uma forma ou de outra, você será perseguido. Mas a palavra que eu tenho de bênção para a tua vida é que ao longo da história, quanto mais perseguida a igreja foi, mais ela cresceu. Quanto mais perseguida a igreja é, mais ela se avoluma, mais ela cresce, mais ela cai na graça, mais ela se une, mais ela em Cristo é estabelecida, e Deus é o sustentáculo da nossa igreja. O Jesus disse: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda que nós não levantássemos ninguém para lutar pelos nossos interesses, querido, Deus é o maior
capacho nas mãos do diabo, querido. Se você é igreja, fique tranquilo e você diz assim: meu Deus, mas eu não tenho ninguém por mim. Deus é pela tua vida porque você é igreja. Deus é pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos teus projetos. E se alguém tem se levantado, na hora certa Deus te dará vitória para mostrar que Ele é grande na tua vida. Quem entende isso, diga graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Ele cita, o Hernandes Dias Lopes, ele vai citar distração como um tipo de perseguição, né? Eu não diria que seria tanto, na verdade, uma ideia de perseguição, mas eu digo que é um problema da igreja, porque depois que ela é perseguida religiosamente, existe alguns problemas internos, né? E após esses problemas internos, surge a distração na igreja, que se não for algo percebido e ao mesmo tempo remediado, pode se tornar um instrumento para que o diabo tente destruir, né? De alguma forma manipular a igreja. Então, os discípulos, eles quase que caíram em distração. Por que eles caíram em distração? Vou ler para você. Os apóstolos correndo de um lado para o outro, ocupados com o atendimento das pessoas necessitadas, estavam deixando de lado a orientação, a oração e o ministério da palavra. O que estava acontecendo? A igreja estava crescendo, e por causa do crescimento da igreja, nós vemos aqui no verso 1, alguns problemas surgiram. Os apóstolos atendiam no serviço diaconal, tá? E nós temos hoje uma ideia de diácono como aquele que é alguém que tem um cargo na igreja. Nesse momento é algo muito mais amplo, tá? É algo na ideia de alguém que partilha do serviço. Até porque a palavra diácono no seu original, ela traz a ideia de servir. Então os apóstolos, sendo intitulados apóstolos ou não, eles também estão nesse foco do serviço. O serviço da mesa e o serviço da palavra e da oração. Perceberam que a igreja começa a crescer, então eles vão concluir que eles já não conseguem mais administrar a coisa. De tal maneira que o primeiro problema que surge é que alguns eram beneficiados e outros não, tá? Então assim, os diáconos, eles perceberam que não estavam dando conta nem de uma coisa, nem de outra. O que eles vão fazer? Eles vão levantar, os apóstolos vão levantar outras pessoas para servirem à mesa, tá? Porque eles entendiam, e até o presente momento faziam isso, entendiam que servir à mesa é importante, é necessária e que também é mandamento. Mas em virtude de servir à mesa, entrava em detrimento ao serviço da palavra. E se tem uma coisa que não pode faltar na igreja, pode faltar pão, pode faltar banco, pode faltar ar-condicionado, pode faltar tudo, mas não pode faltar o serviço da palavra. O serviço da palavra é o serviço que sustenta a igreja. É o serviço da palavra. Os diáconos, os discípulos já não estavam conseguindo administrar, né? Então eles vão levantar o diácono. Eu achei uma frase aqui interessante, temos que tomar cuidado ao citá-la, mas ela diz o seguinte: Deus é maior do que, Deus é mais importante do que a obra de Deus. Olha que coisa interessante. Deus é mais importante do que a obra de Deus. Amém? Frase linda, sim ou não? Sim ou não? Sim. E alguém vai dizer assim: poxa, então só vou buscar Deus. Amém? Pois é, mas não é por aí. Quando nós somos salvos, nós não somos salvos pelas obras que fazemos. Porém, uma vez salvos, nós somos salvos para fazer a obra. Quem entendeu? Diga amém. O que eu não posso é colocar em primazia a obra de Deus em detrimento de uma vida espiritual sadia. Eu vou repetir isso aqui. Eu não posso trazer como primazia o serviço na casa ou o serviço externo, espiritualmente falando, serviço da igreja, né? A obra de Deus como um todo. Eu não posso trazer isso como algo primário em detrimento de ter tempo para buscar a Deus. Eu preciso ter tempo para buscar a Deus, tá? Eu não quero ser chato aqui, não quero bater em ninguém, mas eu aproveito para abrir um parêntese aqui e colocar que alguns de nós não temos esse discernimento, e é por isso que nós estamos sendo instruídos na palavra do Senhor, irmãos, tá? Tem muita gente que acha maravilhoso, e eu também acho maravilhoso, alguém que trabalha afinco na obra do Senhor. Nós só precisamos tomar um cuidado de que esse meu trabalhar afinco não coloque à prova a minha relação com Deus, ou às vezes a minha relação marital, a minha relação em casa, né? Conheci um moço, a gente está tratando aqui de um estudo,
vou citar isso aqui como exemplo. Conheci um moço que Deus usava ele profundamente, esse homem, né? Usava os dons de Deus, né? Chegou comigo e disse: olha, Deus me revelou isso aqui da tua vida. Irmãos, uma coisa absurda, uma coisa profunda, tremendamente profunda. Sei que era Deus falando. Aí o Espírito revela a ele, o Espírito diz: olha, agora eu vou. Aí ele entra na carne, né? Aí depois de um tempo, viu que Deus falou com o servo, né? Aí ele disse assim: irmão, Deus falou ou não falou com você? Ele disse: falou. É verdade ou não é? Deus revela ou não revela? Eu digo: revela. Amém, irmãos. Amém, irmão. Amém. Que bênção. Ainda bem que Deus fala. Eu estou aqui para isso, para Deus falar comigo através da sua vida. Amém? Eu digo amém. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Ele disse para mim. Eu disse: pode falar. Ele disse assim: olha, Deus me usa para abençoar pessoas como acabou de te abençoar, mas tem um porém, irmão. Eu digo: pode falar. Eu já era instruído na palavra, né? E aí ele disse assim: olha, é porque é o seguinte, eu saio de casa todos os dias às 6 da manhã e só volto 10 da noite. Eu digo: até aí tranquilo, deve ser solteirão. Aí ele disse: mas porém, meu irmão, aqui tem família, tem mulher e tem filho, irmão, você está faltando uma força lá em casa. Eu digo: opa, lamento, mas não é aqui que você vai encontrar essa força, porque senão eu vou estimular você a permanecer nessa vida de certa forma leviana. Deus não nos chamou para isso. Deus quer usar o seu povo, sabe? Deus quer te usar de maneira profunda. Deus quer fazer de você um instrumento para abençoar pessoas. Mas nunca Deus aprovaria o fato de eu, desejando ser usado por Deus, abandonar as minhas responsabilidades de casa, as minhas responsabilidades do ministério, a minha responsabilidade na condição de ser social, entende? Tem gente que diz assim: não vou trabalhar porque eu sou chamado para a obra, né? E aí daqui a pouco alguém convida para dar uma saudação e ele quer 100 reais de oferta, aí não dá, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu disse isso aqui no último estudo, eu repito, irmãos, nós temos que sim honrar pessoas que Deus usa, líderes, tá? Pessoas que vêm de fora, né? Pessoas que não conhecemos e que Deus usa. Temos que honrar, irmãos, temos que honrar. Só não podemos supervalorizar, tá? Porque quando eu supervalorizo alguém por conta do dom que Deus entregou àquela pessoa para usar e abençoar a igreja, essa pessoa acaba caindo na tentação de começar a ser um mercadejador da fé, entende? De começar a barganhar aquilo que era uma bênção, pode se transformar em uma maldição, né? Então nós temos que tomar algum cuidado em supervalorizar demais pessoas que são instrumentos de Deus, né? Temos que dar sim o devido valor, a Bíblia nos instrui a isso, mas com alguma cautela, né? Porque hoje, infelizmente, está cheio de loucos devoradores aí, se levantando como profetas, querendo do bom e do melhor, enfim, só Jesus na causa, né, irmãos? Outro dia eu fui pregar num evento lá no interior, acho que é Altazes. E aí o pastor terminou o evento, estava todo mundo feliz, terminou o evento, eu vinha para casa domingo de manhã, o pastor olhou para mim e disse assim, triste, lá no final da sala dele, eu percebi, mas fiquei quieto, achei que ele estava brigando com a mulher, e estavam os dois tristes lá no fundo, eu já estava na hora do pregador vir embora, né, passei 2 dias lá, e aí ele chegou comigo e disse, pastor, a gente está aqui conversando sobre o senhor, foi maravilhoso, foi algo tremendo e tal, me chamou de pastor. Aí ele disse assim, olha, só tem um porém, a gente está aqui, a gente não sabe ao certo quanto é que o senhor vai cobrar da gente, né? Aí eu disse, mas desculpa, eu não entendi. Não, é porque o último pregador que veio aqui, ele cobrou R$1.000, né? São 3 dias de evento, ele trouxe algumas pessoas com ele, eu não sei como é que o senhor vai fazer, né? Aí eu dei uma risada assim de canto de boca, disse, fica tranquilo, abençoa minha passagem, se quiser me dar oferta do lanche eu levo. E aí, né, ele decidiu me abençoar lá com R$100 para me lanchar e vir para casa e ficou tudo certo, né? Eu nunca cobrei para a glória de Deus, prego há quase 15 anos. Eu nunca cobrei para pregar o evangelho em lugar nenhum. É muito comum eu ouvir, você cobra quanto? É muito comum já, eu ouvir, você cobra quanto? Por quê? Porque isso é moda lá fora, né? Isso é comum aí fora, pregadores que Deus usa e tal, daqui a pouco está ali cobrando, entende? Porque assim, estabelece valores e tudo mais. Isso é moda lá no sul, em alguns lugares do país, e está infiltrando aqui já faz bastante tempo, né? Mas a gente não é por aí, porque isso pode te levar. Imagina você com o microfone na mão, a palavra aberta, Jesus chegou e tu não foi nunca. E aí não dá certo, né? Não tem condições. Eu não estou aqui para isso não. A gente está aqui para ser salvo, né? Não? Para ir com Jesus, agarrar no braço do papai e subir com ele em nome de Jesus. Então, irmãos, eu estou dizendo isso aqui porque assim, ó, é importante que você foque a obra de Deus, mas nunca em detrimento
da assistência à sua casa, à sua família, ao seu filho, à sua esposa e vice-versa, né? Eu conheço algumas colegas que, né, não vou dizer daqui, estou falando de maneira geral, né? Para a glória de Deus, pregando fora conheço muita gente. Tem algumas colegas que de volta ela quer morar dentro da igreja, né? Aí ela entende que ela não é por aí, a gente tem que tomar algum cuidado. Tem que servir, se doa, faz o teu melhor, mas desde que você tenha tempo, né, de servir e focar em Deus, focar na família e focar na obra de Deus. Eu tenho certeza, aleluia, que esse é o crescimento sadio, e é através disso que Deus faz grandes obras, irmãos. É através disso. É através do teu testemunho, é através do teu comportamento, é através da pessoa a quem você é que Deus faz grandes coisas. Quando nós olhamos para a vida de Estevão, ele era um homem extremamente coerente, ele era um homem cheio da palavra, da sabedoria, do Espírito e do testemunho. Não havia uma lacuna entre aquilo que ele pregava e a vida prática dele, não havia lacuna, não havia buraco, não havia ruptura. Aquilo que ele pregava e aquilo que ele vivia entrava em harmonia, e era por isso que Deus deu a ele uma autoridade absurda, irmãos. E é isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá. Murmuração, irmãos. Então tá, eu vou ler aqui sobre murmuração. Começou a surgir ali alguns chifres que diz assim, ó, a multidão crescia, né? E houve murmuração dos helenistas. Quem é helenista aqui? O heleno é aquele que ele vive com base na cultura grega, tá? Esse é o heleno, ou o helenizado, tá? Ou o helenista é aquele que ele é adepto da cultura grega nesse contexto, tá bom? Só para que você entenda, tá? Então essa pessoa começou a murmurar contra os judeus. Deixa eu tentar explicar isso aqui para ti. Você percebe que existem brasileiros que nasceram aqui, nunca foram em Israel e dizem assim: eu sou judeu. Já viu isso, sim ou não? O que acontece quando ele diz isso? Era o que acontecia aqui. Havia tipos de judeus, duas classes pelo menos. O judeu que nascia na Palestina, e ele falava aramaico, e havia o judeu que ele nascia em outras partes do mundo, mas é considerado judeu. Quem entendeu, diga amém. Amém. Porém, esse judeu que nasce em outras partes do mundo, ele é desconsiderado por aquele judeu que nasce na Palestina. Então, na hora de servir a mesa, havia judeus que nasceram na Palestina e havia judeus que nasceram em outros países. Esses que eram judeus que nasceram na Palestina, eles estavam sendo beneficiados, entende? Eles eram meio que passados à frente na fila, porque alguém olhava e na hora de servir dizia: não, esse judeu aqui, ele nasceu aqui, eu vou dar primeiro. Se sobrar, a gente entrega para aqueles que são judeus que não nasceram na Judéia. Quem entendeu, diga amém. O nome disso, querido, é segregação, tá? Dentro de uma perspectiva sociológica, tá bom? É segregação. Quando é que há exclusão? É quando alguém não pode fazer parte do nosso grupo. Quando é que há segregação? É quando a gente diz assim: não, ele pode entrar, a gente aceita ele aqui dentro, mas ele fica isolado na cadeira dele e ninguém fala com ele. Quem entendeu, diga amém. Isso é segregação. Começou a surgir essa pegada tanto segregacional ali, tá? Eles começaram a segregar aqueles que não eram judeus nascidos na Judéia, e isso não era bom. Na hora de servir a mesa, priorizavam os judeus, entre aspas, puros, tá? Então você percebe uma coisa aqui muito central: a murmuração que surgiu, ela vai trazer discórdia entre os irmãos. Olha só, não esqueça disso. A murmuração que surge, ela traz discórdia dentro da igreja que está em crescimento. Quem entendeu, diga amém. Tá? Então o que acontece? É muito comum pessoas, quando a obra começa a crescer, quando é algo novo, todo mundo faz com muito amor, né? A coisa começa a crescer, muita gente na igreja, então acaba sendo comum para aqueles que trabalham e se consideram que trabalham mais, começarem, por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? Prático. Começam então a murmurar contra aqueles que de repente não fazem tanto quanto eles. Já viu isso acontecer? Diga amém. É comum isso acontecer. Esse tipo de murmuração não é interessante, porque a partir do momento que eu me dedico o máximo que eu posso dentro da congregação, né, e o irmão A não se consegue se dedicar o tanto tanto quanto eu me dedico, e eu começo a cobrá-lo por isso, eu começo a murmurar contra ele, isso não é legal, porque quando eu faço isso, eu já deixei de fazer a obra para Deus, entende? Eu já deixei faz tempo
de fazer a obra por amor a Deus, eu já estou fazendo por outros motivos, mas não por amor a Deus. Talvez por visibilidade, talvez por popularidade, talvez na expectativa de alcançar alguns objetivos internos, mas quando eu faço a obra e critico aquele que não faz como eu gostaria que ele fizesse aos meus olhos, isso não é legal. Tá? É só um toque aqui, tá bom? Isso é recorrente em todas as igrejas, tá? Acontece em todas as igrejas, tá? É muito normal, de certa forma, não deveria ser, mas acaba sendo. Então, assim, quando isso acontece, tente não ser essa pessoa, porque quando aparece a murmuração entre os irmãos, aí não é legal. Quando alguém começa a murmurar, começa a contenda, né? E aí começou a contenda, aí não é legal. A Bíblia diz em Provérbios que, cessando-se a maldizência, cessa-se a contenda. Olha só, cessando-se a maldizência, né? Está falando de murmuradores, cessa-se a contenda. Quem entendeu? Diga amém. E aí quando não tem contenda, aí o diabo fica bravo, né? Porque quando não tem contenda, o povo está unido em Cristo, né? E uma vez unido em Cristo, aí o ódio desce, irmãos. E não são palavras minhas, a palavra do salmista, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba, né? A barba de Arão. E aí, irmãos, quando a igreja está unida em Cristo, a Bíblia diz que de repente o Espírito entra na casa e línguas são repartidas como que no fogo. Quando a igreja está unida em Cristo, querido, o diabo luta, o diabo trabalha, o diabo se levanta, ele fica furioso, querido. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida. Quando você se une enquanto igreja, Deus, aleluia, é soberano sobre a tua vida. E aí não passa que se levante, aleluia, o diabo, ainda que se levante o inferno, ainda que se levante o Império Romano, não importa quem se levante, querido, a igreja unida, ela recebe de Deus uma porção generosa da sua presença, da sua graça, do seu poder, da sua unção, querido. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. O Senhor está falando conosco hoje, dizendo: ei, olha para aquele irmão que não vai muito com a cara dele, chega com ele e diz para ele: olha, em Cristo eu te amo, a gente vai mudar esse negócio, eu não quero ficar de cara feia para você, posso discordar de você como Paulo de Barnabé, mas a gente é crente porque Cristo é o nosso Redentor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem entendeu isso, diga graças a Deus. É normal você discordar em algum aspecto da vida sobre. Pelo amor de Deus, é normal, é absolutamente normal. Não pense também por outro lado, né, no outro extremo, que qualquer discordância com o teu irmão, qualquer momento que no teu coração você diga: ó, não concordo com o que esse pregador está falando, você já está em pecado, já tem que ir aos pés. Não. Acontece, você pensa diferente. Eu estou falando de discórdia, entende? É uma coisa do mal, é aquela coisa peçonhenta. Já viu que tem gente, quando ele quer falar uma coisa, você percebe que ele está relatando a coisa, né? Sem pretensões segundas, mas tem gente que quando vem te relatar uma coisa, ela não quer só te relatar, ela quer abrir os teus olhos para que você olhe com os olhos maus para as outras pessoas, entende? Elas querem liberar peçonha. Tem ou não tem gente assim, sim ou não? Mas na igreja aqui não tem, sim ou não? Ô glória, diga graças a Deus. Vamos lá, para o outro ponto ainda dentro desse primeiro tópico, tá? A decisão dos apóstolos. Olha que coisa legal, vamos linkar aqui. Houve murmuração, né? E havendo a murmuração, houve sugestões por parte daqueles que murmuravam. Os eremitas viram, eles reclamaram e disseram: ó, o negócio está errado aí, o que a gente faz? Vocês são os apóstolos. Olha que coisa linda, né? De tantas coisas que nesse momento é falado pelo livro do Hernandes, eu pensei duas falas aqui. Primeiro, os líderes, eles acolheram a crítica dos eremistas, tá? E tiveram coragem de fazer uma correção na rota. Olha só, eles foram, né, de certa forma, aquela circunstância foi criticada. Os líderes, eles olharam e disseram: puxa, realmente, a coisa está saindo do controle, né? Então a gente vai retomar a nossa rota, o nosso modo de fazer a coisa, entendeu, gente? É assim, olha, né? Então, por que eu pensei isso? Porque é lindo ver que um apóstolo, né? Um apóstolo, ele olha e diz: não, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu andei com Jesus, eu vi as marcas, eu vi ele sendo crucificado, eu tenho uma bagagem muito grande, né? Eu tenho todo um arcabouço, né? De bagagem, eu não vou me submeter a uma crítica. Não. Eles olharam e disseram assim: olha, está vendo uma coisa que não é legal, eu acho que a gente precisa reconsiderar algumas coisas. Aceitaram a crítica, irmãos, né? Eles são líderes, preste muita atenção nesse detalhe. Aqui nós linkamos com a nossa vida.
A maior boa parte de nós que somos líderes e alguns estão sendo trabalhados para liderar, né? Então é importante que nós consideremos esse aspecto da vida dos apóstolos. Uma vez sendo criticados, analisam a situação e perceberam que de fato eles precisavam fazer, acochar o negócio, entende? Fazer um pequeno ajuste ali, né? Eles não foram vaidosos ao ponto de pensar, porque eu sou apóstolo, né? Não, porque eu sou diácono, esse camarada aí é convertido. Não tem isso. Na igreja, a essência de não tem isso, querido. Aí o apóstolo vai olhar, vai considerar e reconsiderar se for necessário. Então essa é a marca essa é uma das marcas de um bom líder, né? De alguém que anda com você, ele considera a tua fala. Se ele perceber que pode ser reconsiderado algo, né, algum posicionamento, ele vai olhar e vai dizer, não, tudo bem, não tem problema, né? Eu sou líder, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou patriarca, eu sou arcanjo, né? Já tenho patriarca, daqui a pouco tem arcanjo, e aí eu sou diácono, eu sou líder de célula, né? E aí o meu liderado veio, deu um toque, legal, você não precisa se sentir diminuído por isso. Pelo contrário, você pode ser nobre e dizer assim, não, meu filho, parabéns, você está de parabéns, que bom. Saber que eu tenho alguém que possa contribuir comigo. Quem entendeu, diga amém. Era isso que faziam os apóstolos. Aquilo funcionou muito bem, eu coloquei aqui. Aquilo funcionou bem. Ixi, peraí, irmãos, que eu estava fazendo slide aqui acompanhado da minha criança, ela tem 2 anos. A mãe dela estava trabalhando e eu hoje em folga fiquei cuidando dela. Ela tem 2 anos, estou indo para a escola, né? E aí eu tinha que ao mesmo tempo fazer o slide e ao mesmo tempo jogar um pouquinho aqui com ela. E aí eu coloquei uma frase que conecta. Se você não tem filho ainda, tu vai saber o que é isso, Diego. Eu imaginei. Está escrito assim: aquilo que funcionou. Tá certo, vamos lá. Aquilo que funcionou bem ontem, né? Olha que coisa legal, preste atenção nessa fala. Aquilo que não funcionou bem ontem, isso aqui é o que eu estou dizendo, pode não ser mais funcional nem relevante hoje, né? Eu vou repetir isso aqui. Aquilo que de repente foi maravilhoso, maneira de trabalhar, foi top ontem, só que hoje começou a dar problema, né? Eles reconsideraram, entende? Então assim, um método não necessariamente precisa ser eterno, né? Eu disse na última vez que eu estive aqui, tive a oportunidade de dizer que Deus ele não unge método, irmãos. Louco é quem pensa isso. Deus ele unge homens, ele consagra homens, entende? Né? Tem gente que se agarra a método como se agarra, sabe, irmão? Que absurdo, é uma loucura, isso não precisa disso, né? É bem verdade que nós precisamos de alguma forma ter uma logística e trabalhar métodos, né, que podem ser interessantes ou não, mas o mesmo método não vai servir para todo mundo, né? Já viu aquele tipo de livro que alguém diz assim para ti, olha, 10 lições para ser feliz, né? 10 lições para você ficar rico. Aquela proposta é de que todo e qualquer que executar aquelas 10 lições vão ficar ricos, né? A pergunta é, por que a pobreza ainda não foi erradicada? Lorota, irmãos, né? É um método que de repente serviu para alguém, aí ele escreveu e diz, olha, qualquer pessoa que fizer esses passos vai ficar rico. Não vai, irmãos, né? Isso é bobagem, isso é coisa sem fundamento, entende? Então assim, não é todo método que serve para todo mundo, né? E tem métodos que servem para nós um tempo e outro tempo não é tão interessante. Então eles reconsideraram a maneira que trabalhavam e disseram, a gente vai escolher também outras pessoas agora, porque não dá mais para servir e pregar ao mesmo tempo. Esse era o método naquele momento. Então eles reconsideraram, revisionaram a metodologia, né? E agora eles estão trabalhando de maneira linda, abençoada, e aí é interessante porque vai haver o crescimento da igreja, irmãos. Amém? Próximo ponto é esse. O crescimento da igreja. Olha só, sobre o crescimento da igreja, depois que eles reconsideram a maneira de trabalhar, né, a igreja cresce ainda mais. E aí eu pontuei aqui, a medida tomada pelos apóstolos, olha o que aconteceu quando eles, né, deram ouvidos à reclamação do povo e mudaram o seu jeito de trabalhar. A medida tomada pelos apóstolos alcançou os ânimos, estancou a murmuração, acalmou os ânimos, estancou a murmuração, trouxe contentamento para a igreja. Tá? Como consequência, está no capítulo 6, verso 7, crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos. Entende? Então o capítulo 6 ele vai começar com murmuração, com intriga, com coisa que não é legal.
Aí eles vão ouvir os discípulos, e aí depois de reconsiderarem, a igreja, ainda no capítulo 6, ela vai apresentar um crescimento, irmãos, né? Quando um líder decide, né, mudar aquilo que não está dando mais certo em virtude do favorecimento da igreja, a igreja ela melhora, né? A célula ela melhora, o departamento que é liderado por você ele melhora, entende? Pode ter certeza disso, irmão. E é isso que Deus quer. Ele quer que em Cristo a gente pense, se atualizar, a gente venha reconsiderar algumas coisas, mas que tudo seja para a glória de Deus e para o crescimento do reino de Deus, irmãos. Amém? Eu tenho certeza assim, que Deus está projetando aqui algumas pessoas, irmãos, para coisas grandes, para que você seja líder. É por isso que Deus está falando com você aqui hoje, está te dando uns toques, né? Está te dando, por meio da palavra, né, um direcionamento, para que através desse direcionamento você tenha um bom engajamento na igreja, você tenha um bom engajamento na liderança, você tenha um bom engajamento na célula, você seja uma bênção na igreja. Porque se você ler, irmão, sobre Estevão, é uma coisa absurda, ele era tremendamente usado por Deus, irmãos. Esse homem era um absurdo, era uma pessoa que tinha uma vida surreal, irmãos. A gente vai ver sobre ele aqui. Vamos lá. O exemplo de Estevão. Primeira coisa que eu digo sobre ele, ele é o primeiro mártir, tá, da igreja. O que é mártir? É bobo até para alguns falar isso, né? Mas para alguns talvez não, seja essencial. O mártir é aquele que vai morrer em virtude de alguma coisa. Ou se dar, ou alguém vai pegar e vai matar, tá? Mas vai morrer em virtude de alguma coisa. Mártir é uma palavra de origem grega que quer dizer morte. Você pode entender assim, tá bom? Então, a grosso modo é isso. Ele vai ser a primeira pessoa morta por pregar o evangelho. Ele já marcou a história do cristianismo nesse momento. Segundo, Estevão não limitou o seu ministério a servir. Aqui é muito legal, tá? Eu vou passar mais tempo com vocês aqui. Eu só vou citar duas coisas do capítulo 7. Eu passo mais tempo aqui no capítulo 6, tá bom? Olha que coisa legal. Estevão, ele foi chamado para servir a mesa, tá bom? Ele foi chamado para quê? Para servir as viúvas, para servir os necessitados, para pegar o alimento, separar tudo bonitinho. Mas olha que coisa legal. Ele não se limita a isso. Isso ele fazia como um serviço primordial, porque foi incumbência dos apóstolos da igreja a ele. Mas pelos bastidores ele descia, irmãos. Ele pagava o preço. Ele era alguém que buscava a Deus como ninguém. Era um jovem absurdo, irmãos. E esse homem vai ser absurdamente usado por Deus. Porque ele disse assim: olha, eu estou aqui servindo a mesa, mas na hora de descanso eu vou dobrar os joelhos lá em casa e vou buscar Deus, porque esses apóstolos aí são bênção, mas eu posso ser bênção como eles são. Aleluia. Se você ler o capítulo 6, a Bíblia vai dizer que ele orava e pessoas eram curadas, irmão. Era assim, ó, prodígios e maravilhas aconteciam através da vida de Estevão, porque era uma pessoa que olhou para o serviço dele e não desprezou. Ele olhou assim e disse: posso até estar aqui entregando pão, entregando comida, carregando fardo, mas eu vou pagar o preço, eu vou descer na presença de Deus, e mesmo que eu não seja apóstolo, Deus vai liberar uma função sobre a minha vida, que vai ser uma unção tremenda e poderosa. Glória! Quem entendeu isso? Diga amém. Glória a Deus. A gente não pode se empolgar muito não, porque a gente está com escuro. Se existe uma palavra que caracteriza Estevão, é que ele era cheio. Tá? Se tem uma coisa, né, se você pode definir Estevão em uma palavra, é que ele era cheio. Cheio de quê, irmãos? Tem gente que é cheio da cachaça, né? Tem gente que é cheio de lorota, né? Tem gente que é cheio de bobagem, cheio de mimimi, cheio de milindro, né? Tem gente, né, que é cheio de tudo que não presta, cheio da carne. Mas Estevão, não é eu o texto. Diz assim, ó, era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria. Olha que coisa tremenda. Ele era jovem, né? Ele era uma pessoa cheia do poder de Deus, tudo com referência aí. Ele era uma pessoa cheia da graça de Deus, está em Atos 6,8. Imagina, um homem comum, que era um serviçal de mesa, entre aspas, tá? Serviçal. Era uma pessoa, seria uma pessoa relativamente comum. Era um homem tremendo, irmão. Cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, sabe? Era uma pessoa que talvez quando passasse assim, quando passava no meio social, alguém olhava, isso aí é o carregador, lá vai ele carregando o rancho para aquela congregação deles, né? Isso aí é coitado, deve ser um Zé Ninguém da vida, irmão. Era cheio do poder de Deus, era cheio da presença de Deus. Tem dia que você é tratado assim, as pessoas olham para você e você parece uma pessoa comum.
né? Você parece uma pessoa normal. Às vezes até dentro da igreja, se você não é alguém que tem oportunidade aqui, alguém passa por você e diz, normal. Não é, irmãos. Tem gente aqui que é diferente. Tem gente aqui que é cheio de Deus, é cheio do poder de Deus, é cheio da palavra de Deus, é cheio da sabedoria, do conhecimento, da graça. É uma pessoa que tem uma vida carregada em oração, irmão. Pode não gritar em línguas aqui no altar, mas é uma pessoa que quando dobra o joelho em casa, o céu se rasga para abençoar a vida dessa pessoa. Tem gente aqui, irmão, eu tenho certeza, aleluia, que alguém olha para você e te dá a mínima, mas quando tu dobra o joelho na tua casa, o céu se abre e Deus desce naquele lugar. Deus manda anjo te visitar, porque tu é bênção na mão de Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Irmão, tem gente aqui que é bênção, irmão. Tem irmãzinha aqui que é vaso, irmão. Tem irmão aqui que é canela de fogo, ele está aí na dele, mas se eu entregar o microfone na mão dele, ele dá lugar para Jesus, irmão. E tem gente que pode até não fazer e acontecer aqui dentro, mas lá fora ele é crente, irmão. Ele entrega folheto, ele tem um testemunho abençoado, ele nem precisa dizer para ele na empresa que ele trabalha que ele é crente, porque alguém passa por ele e diz, deixa eu te perguntar um negócio. Quando a gente fala de coisas obscenas no ri, quando a gente abre aqui algumas coisas que são aplicativos que não são legais, tu não ri. Me diz uma coisa, tu é crente? Tem gente que pelo testemunho, alguém se dispõe a perguntar se tu é crente. Quando isso acontece, irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque não é o que eu digo que faz o mundo ser mudado, é o que eu faço, é o meu comportamento, irmãos, para a glória de Deus. Quem entendeu de amém? Estevão era um homem cheio da graça. Um teólogo chamado Marçal disse que Estevão teve, olha isso, irmãos, olha isso. Estevão teve um ministério de pregação e cura apostólicos, irmãos. Tá? Ele tinha uma unção apostólica sobre ele, alguém confirma isso. Tá? E pense você que era um homem tremendamente usado por Deus. E o que mais me chama a atenção, irmãos, é que Estevão nunca roubou para si diante dos apóstolos. Ele está no texto. Eu faço prodígios e maravilhas, sinais iguais a vocês. Eu sou tremendamente usado igual a Pedro, igual a João, igual a Tiago. Eu não quero mais ser diácono, eu quero ser apóstolo. Nunca, irmãos, nunca. Não, ele não precisava disso, não era o momento, não é isso que define Deus na vida de um Estevão. Tu entende? Eu falei outro dia aqui, conversando, brincando com os irmãos, mas foi verdade. Encontrei um apóstolo dentro do ônibus, na época que eu andava de ônibus. O camarada, sentei, ele me viu com a Bíblia, aí eu era mais novo na fé, ele virou para mim e disse, você é crente? Eu sou. A vozinha dele, você é crente? Era magrinho, pequenininho. Eu digo, sou, estava todo engravatado, e paletó dentro do ônibus, suando mais, porque... Aí ele tá, mas tudo bem, você é o que na igreja? Ele perguntou para mim, eu digo, eu servindo o Senhor, mas tu tem cargo na igreja? Eu digo, eu sou diácono. Ele, tá bom, porque eu sou apóstolo, 19 anos, eu sou apóstolo. Ele queria, não sei o que ele queria, ele tá doido, apóstolo com 19 anos, não sabe nem ler direito, eu acho, né? Não estou menosprezando a idade, mas assim, dizendo que para essa idade, alguém tem o mínimo de maturidade para algo desse tipo, desse nível, né? Não é eu que digo, é o texto sagrado, tá? O texto sagrado diz em Timóteo, quando o apóstolo Paulo manda aquela carta, eu estou abrindo parênteses, quando o apóstolo Paulo manda a carta para Timóteo, ele traz algumas falas, entre elas, ele está dizendo para Timóteo, tomar cuidado, tem um texto que está escrito assim, que às vezes é não interpretado, o texto é esse aqui, ó. Cuidado para não te precipitar e colocar as mãos sobre a cabeça de alguém. Quem já leu esse texto, diga amém. Esse texto isolado dá a ideia, né, que nós temos pentecostalista, de que eu tenho que tomar cuidado quando eu for orar na cabeça de alguém para expulsar demônio. Não é nesse sentido, né? Eu tenho que tomar cuidado. Mas o texto no original não é nesse sentido. O texto, se você ler o contexto, está claro. É para que ele não levante obreiros, né, de maneira equivocada. Esse colocar a mão sobre a cabeça é no sentido de consagrar alguém ao ministério, tá? E aí o apóstolo Paulo sugerindo para Timóteo, que é um obreiro mais novo, um pastor mais novo, né? Coloquemos assim, diz para ele, olha, quando tu for levantar obreiros, não coloque a tua mão sobre a cabeça de qualquer pessoa de maneira precipitada. Eu vou te dar alguns toques. Um deles é que não seja muito novo, porque é uma pessoa neófita, né? O que é uma pessoa neófita? É que ainda não tem muito entendimento para exercer um cargo de tamanho potentado na igreja, tá bom? É eu que estou falando? Não, é o texto
deixou absurdamente claro, tá bom? Só para esse nome aqui, tá? Então vamos lá, irmãos, tá? Estevão, ele nunca roubou para si, né, a ideia, né, a glória de querer ser um apóstolo, de querer ser uma pessoa diferenciada, de ser alguém que diz assim: olha, mas eu sou diferente dos outros diáconos, eu prego mais, eu tenho mais unção, eu tenho mais poder, eu tenho mais autoridade, eu tenho uma unção apostólica, não me interessa, irmão. Sabe por quê? Porque isso não daria autoridade a ele de querer desbancar as pessoas. Não era para isso que Deus deu aquilo a ele. Deus deu aquilo a ele para que ele morresse em favor do Evangelho, por amor a Cristo. Quem teria assim, diga amém. Vamos aqui para o capítulo 7 para a gente falar no capítulo 7. Quando você lê o capítulo 7 de Atos, você tem essa lição para casa, tá? Você vai ler o livro de Atos, você vai perceber que acontece basicamente o discurso de Estevão, tá? Esse discurso que vai começar no final do capítulo 6 e ele vai até o fim do capítulo 7, tá bom? E aí o capítulo 7 vai culminar, vai finalizar com a morte de Estevão. Quem entendeu, diga amém. Amém. Sobre o discurso longo, que é o mais longo, né, do período apostólico, é esse discurso de Estevão. Eu digo para você que duas coisas que eu achei interessantes. Primeiro, olha só. Os judeus haviam interpretado as Escrituras de maneira equivocada. Tá? Eles julgavam que a presença de Deus estava limitada somente a Israel e ao templo. Quem entendeu, diga amém. Estevão, ele vai mostrar que as grandes aparições de Deus e as grandes intervenções de Deus não aconteceram nem no templo, nem em Israel. E ele vai dizer: olha, Deus apareceu a Abraão, não foi no templo nem em Israel, foi no deserto. Deus foi na Mesopotâmia, né? Olha só, né? Ele vai dizer assim: ó, José não foi visitado por Deus estando em Israel nem no templo, ele estava no Egito. Moisés estava no deserto de Midian, terra também pagã. Davi também não estava no templo. O que ele está querendo dizer, irmãos, é que a glória de Deus, ela não se limita à atuação de Deus dentro do templo ou dentro das localidades que imaginamos que só lá Deus opera. O trono de Deus está no céu, irmãos. E a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Os pés de Deus sobre a terra estão em todos os lugares. A religião quer engessar Deus. A religião quer monetizar Deus. Ela quer encaixotar Deus, enfiar Deus. Deus não cabe dentro do templo, irmãos. Deus não se resume ao templo. Deus não cabe apenas dentro das nossas concentrações. Deus, ele cabe no Egito, porque lá no Egito ele vai levantar José. Deus, ele cabe, aleluia, ele cabe em Midian, porque lá ele vai levantar, aleluia, ele vai levantar um homem chamado Moisés. Deus, ele entra na Mesopotâmia, o maior centro de civilização, da civilização antiga, o maior centro pagão existente no período de Abraão. Deus vai entrar lá dentro do paganismo de uma terra pagã e vai dizer: eu levanto Abraão nessa terra, porque eu não sou um Deus limitado a nada. Aleluia. Deus não se limita a isso, irmãos. Eu costumo dizer que a obra de Deus na vida da pessoa, do crente, de maneira geral, tá? Começa no templo. Porque o templo é um recinto, é um espaço sagrado para isso. Mas ela não vai se limitar ao templo. Tá? Não pense que a obra de Deus na sua vida ou através da sua vida vai se limitar ao templo. Não pense isso. Deus, ele é grande. Deus, ele é tremendo, irmãos. Deus, ele visita pessoas dos mais variados lugares. Eu estava sentado literalmente debaixo de uma ponte, pastora Rosa. Ela viu como eu cheguei aqui na igreja. E sentado debaixo da ponte, eu estava sobre um morro, dentro de um hip-hop, sentado lá naquele morro de lama, os meus pés literalmente na lama. E lá naquele lugar, eu já tinha consumido muita droga naquele momento. Era um sábado à tarde. Eu nunca em toda a minha vida, nunca tinha tido uma experiência com Deus. Hoje, com algum discernimento, eu consigo entender
que fui visitado por Deus ali, irmãos. Do nada, eu olhei para mim assim, do nada, pastora Rose, ninguém pregou para mim naquele lugar. Eu estava dentro de uma boca de fumo. Ninguém pregou para mim naquela tarde. Eu estava sentado debaixo de uma ponte podre, com os pés na lama. E nitidamente eu fui constrangido por Deus. Deus fez eu olhar para mim. E como de maneira alta e profunda, Deus disse: não é o lugar que eu tenho para ti. Deus é um Deus grande, ó Deus, que você serve é grande. Ah, Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Continue orando por alguém que você está pedindo. Você não traz ele aqui, mas Deus vai lá. Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é extraordinário. Você não pode entrar naquele leito, mas Deus desce lá. Se você dobrar o joelho na igreja, na sua casa, na presença de Deus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! A segunda coisa que eu digo: Moisés, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Tá? Vou pular aqui o último slide. Coloquei assim: outras lições sobre o discurso, tá bom? Essa minha última fala foi sobre lições a respeito do discurso de Estevão. Para fechar, eu digo isso aqui. Outras lições sobre o discurso. Duas coisas. Primeiro, Moisés disse Estevão: a quem nossos pais não quiseram obedecer e repeliram no seu coração, esses voltaram para o Egito. Eu considero importante essa fala, porque isso está lá em Atos, capítulo 7, 39. Estevão está pregando, e ao longo da sua mensagem ele diz assim: olha, lembra de Moisés? Ele a quem os nossos pais não quiseram obedecer, eles desdenharam de Moisés, eles repeliram, eles desconsideraram, porque mesmo no trajeto que conduzia à vontade e ao centro da vontade de Deus, o coração voltou para o Egito. E eu considero importante essa fala, para que nós reflitamos. Volta e meia, o diabo traz à tua porta do teu coração as lembranças do Egito. Volta e meia, vontades e desejos são estimulados ao coração do crente, todo e qualquer cristão, velho ou novo, líder ou liderado, porteiro ou não interessa, querido. Mas eles deram vazão. E diz o texto que o coração deles voltou ao Egito. Muito cuidado, igreja do Senhor. Volta e meia, mesmo no trajeto que conduz à vontade de Deus, seremos estimulados a colocar o nosso coração dentro do paganismo e do mundanismo ofertado pelo Egito. É importante que eu reflita sobre isso. O apóstolo Paulo disse: olha, quando for repreender alguém, que seja com brandura, se ele estiver errado. Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu acho que eu não preciso falar aqui que nós temos que ter cuidado. Desculpa pela expressão chula, de tacar o pau em quem não conseguiu se sustentar na fé, de tacar o pau em quem não conseguiu permanecer na igreja. É muito mais fácil eu quebrar no mulambo de quem saiu do que ir lá estender a mão com uma palavra profética. Mas nós estamos sendo trabalhados pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda, aleluia. E o último ponto que eu digo é: Estevão fez um relatório histórico e depois uma aplicação prática, tá?
Esse primeiro ponto que eu falei diz respeito à tua vida enquanto cristão. Temos que ter esse cuidado de não permitir que o nosso coração volte ao Egito. Tendo tido esse cuidado, eu chego ao segundo e último ponto, que é a maneira ideal de ser um instrumento na mão de Deus enquanto pregador da palavra do Evangelho do Senhor. Ele faz um relato histórico da palavra com uma aplicação prática e profunda para a vida daqueles que estão aqui na plateia. E é dessa forma que Deus quer usar a cada um de nós. Não pense que é habilidade, que é particularidade, não, que é de um ou de dois, não. Uma vez, ela não vai lembrar disso, eu vou citar aqui porque eu lembrei de fato. Isso aqui já tinha saído da minha mente há muitos anos. Uma vez a pastora Rose virou para mim, com todo cuidado, virou: meu filho, o que você quer ser na igreja? Eu disse para ela assim, eu quero ser um pregador do Evangelho. Aí ela disse: que bom, meu filho, fico feliz com você, mas saiba de uma coisa, todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. Todos nós temos essa incumbência. Alguns com uma oratória tanto mais precisa, cirúrgica e estimulada, bem mais trabalhada, outros nem tanto, mas a verdade é que do jeito que você é, Deus quer começar a te usar, para que depois Ele venha te aperfeiçoar. Não caia nessa armadilha do inimigo de dizer: eu ainda não prego como o pastor Torres, eu ainda não prego como o Charles, eu ainda não prego como o irmão Ginaldo. Não, não, não. Deus quer te usar do jeito que você é, e a partir disso Deus vai começar a fazer acontecer na tua vida, e daqui a pouco Deus te levantará como exímio pregador da sua palavra, uma exímia pregadora da sua palavra, um profeta de Deus na terra, uma profetisa que proferirá as verdades da Sagradas Escrituras. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé, tá? Eu encerro aqui o nosso estudo, tá bom? Repetindo, fecho assim: não é pregação, é um estudo, tá? Tem hora que dá vontade de dar um gritão, mas a gente vai segurar um pouquinho, né? Tem aqui um grito que vou pregar domingo à noite. Irmãos, a gente cantou um hino agora, né? Eu digo a gente, vocês cantaram um hino quando eu cheguei, muito legal, tá? Acho que era a harpa, né? Pode ser? Vamos lembrar? Agora, Jericó, legal. Muito legal, muito legal. Irmãos, hoje é uma terça-feira. Muitos de nós aprendemos coisas sobre a palavra hoje. O Espírito de Deus vai pegar essa palavra e Ele vai fazer com que muito do que foi dito aqui floresça no teu coração, em nome de Jesus. Lembre-se, irmãos, Deus, Ele quer usar o Estevão, mas Ele quer também usar o João, Ele quer também usar o Termulino, Ele quer também usar o Gilson, Ele quer também usar o Edinaldo, Ele quer também usar a vida de cada um de nós, irmãos. Deus, existe uma expressão teológica que diz assim, cessacionistas e continuistas. Os cessacionistas são os que dizem que os dons cessaram. Nós somos continuistas. Se eles não creem, tudo bem. Nós acreditamos que os dons eles estão aí, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. Deus não era só Deus dos apóstolos, Deus não é só Deus de Atos capítulo 2, Deus não é só Deus dos Coríntios, não. Deus é o Deus da Assembleia de Deus, é o Deus da Batista, é o Deus da Deus e Amor, é o Deus que quer usar aqueles que querem se colocar para ser instrumentos na mão de Deus. Aleluia! Oh, glória! Amafita, Amafita, Amafita! Oh, glória!
Glória a Deus. Vamos só grato a Deus pelo que eu vi bonito. Levante as mãos para Ele e diga: Deus continue te usando poderosamente. Vamos lá. Deus continue te usando poderosamente. E a gente vai lá, porque ela está no vídeo da casa, não passou lá ainda. Está sem ombro. Aí o pecorino arremando na bolsa, na roupa e a Melissa no meio, tirando a água da canoa. Maravilha. Queridos, glória a Deus pela sua vida, maravilha de estudo da palavra do Senhor. Sexta-feira nós temos a nossa vigília na Convenção da Guanabara. Estaremos lá orando, mesmo que você não esteja no propósito de oração, para dar orar com a gente, nós precisamos orar, tá bom? Sábado, rede de jovens e domingo, escola bíblica dominical, né, Débora? Já tem escola bíblica dominical aqui? Cadê os alunos da escola bíblica dominical? Digam glória a Deus! Glória a Deus! Maravilha! À noite estaremos aqui se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, acaba tudo isso e a gente está no céu para sempre. Pode encerrar, pastor Chama? Vamos estar orando então? Vamos consagrar a Deus pela vida do pastor Chá, da Elisângela, que estão aí. Ofereça um amigo, leva eles para o restaurante, leva eles para o lanche. 4 conéis e mais um pet orange. Tá bom, querido? Vamos orar ao Senhor? Bendito Deus, ó Pai, te agradecemos e te louvamos, Senhor, por tudo quanto aconteceu neste lugar. Obrigado pela vida do menino, por te usando poderosamente. Cobre a sua vida com as tuas mãos, a sua família, o seu ministério. Nos leva debaixo da tua proteção, Senhor. Que a tua graça e o poder do teu Espírito